Produção, porque na 3 eu não tenho TP. Vamos para cá. Vamos falar de COP30. Começou hoje a cúpula dos líderes em Belém. Igor Gadelha e Marília Ribeiro estão ao vivo conosco e nos trazem mais informações. Estão juntos, pessoal? Boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde, Neila. Estamos juntos aqui, nos aturando por vários dias. Temos também Augusto Tenório, nosso repórter que também está aqui. Tá todo mundo de olho porque agora deu a finalização do discurso, né? O presidente Lula discursou e agora a gente está tentando pegar a saída aí de representantes, de líderes, de primeiros ministros para poderem ver o que eles já podem adiantar para a gente, que deve ficar definido mesmo só a partir da próxima semana, que é quando começa oficialmente a COP30, que vai do dia 10 até o dia 21 de novembro. Hoje e amanhã nós estamos com a cúpula de líderes, com participação de mais de 100 representantes de países. Entre eles temos aqui a presença do príncipe William, do presidente da França, Emmanuel Macron, mas temos ausências, né, Igor? É isso, viu, Marília? A Marília e Neila, o Palácio do Planalto divulgou uma lista ali com 127 nomes, eu contei, de autoridades de diferentes países. Alguns países mandaram 2 autoridades, como é o caso da Inglaterra, que mandou o príncipe William e mandou também o seu primeiro-ministro, mas há algumas ausências sentidas. Os Estados Unidos, de Donald Trump, e a Argentina, de Javier Milei, não mandaram nenhum representante. Ou seja, não só Trump não veio, Milei não veio aqui para essa cúpula do clima, como os dois também decidiram não enviar nenhum representante para essa cúpula que antecede a COP30. Muitos países, os presidentes não vieram. E aí mandaram o vice-presidente, o ministro das Relações Exteriores, ou até ministros de outras áreas, como do meio ambiente. Mas os Estados Unidos e a Argentina não terão nenhum representante em nível federal. Vão vir, por exemplo, da Argentina, representantes da província de Buenos Aires. Dos Estados Unidos deve vir o governador da Califórnia, mas nenhuma autoridade do governo federal. Já era um pouco esperado, porque Milei e Trump têm uma posição divergente até do Brasil em relação ao meio ambiente, né? Eles são mais, digamos assim, ortodoxos nesse quesito. É isso, Neila, mais de presença confirmada aqui do Brasil. Nós temos o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e também o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que deve ficar aqui até o final dessa cúpula de líderes, comecinho da próxima semana também, Neila. Inclusive, rolou um encontro entre o Davi Alcolumbre e a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. Lembrando que os dois viviam se estranhando por conta daquela exploração na margem equatorial, né, que abrange o Amapá, o estado do Alcolumbre. Eles se encontraram aqui na COP30, se cumprimentaram. Quem presenciou a cena disse que foi um encontro ali amigável entre os dois. Aliás, esse assunto vai ser tocado na COP30, porque, olha, de fato é um assunto que trata de meio ambiente, a gente trata de petróleo, trata de carbono e de poluição no momento. Lembrando, pessoal, que neste ano de 2025 foi o ano em que o Brasil apresentou o ano mais descarbonizado de todos os tempos, ou seja, um ano descarbonizado, mas que a gente está aí perfurando um poço às margens do Rio Amazonas, aí, pertinho do Rio Amazonas, não é tão perto, né? Para quem está preocupado, não é tão perto, mas na margem equatorial do Rio Amazonas. Esse assunto vai ser tratado na COP30, vocês sabem? Olha, Neila, sem dúvida deve ser tratado mais de forma lateral, né? Aqui é uma negociação mais ampla entre os países. Quando começar na próxima segunda-feira a COP30, os países vão começar a negociar um texto, no geral, sobre o clima no mundo, né? Como foi na Eco 92 no Rio de Janeiro. E aí esse texto ele deve ter metas globais sobre temperatura, diminuição de gases poluentes. Então, fica uma coisa mais global e menos localizada aqui no Brasil. Então, acredito que esse tema deve ser tratado em algumas reuniões lateralmente, mas não será alvo do documento principal que deve sair lá para o final de novembro como resultado dessa COP30 aqui no Brasil. Só uma curiosidade também, Neila, e a Maria estamos aqui. Esse é o local que vai acontecer a COP, até porque essa cúpula já faz parte da COP, mas está muita coisa inacabada por aqui, viu? Ainda tem muita gente fazendo obra ali na zona azul, a Blue Zone, que é onde vai acontecer, né? Também a COP30, tem muito tapume ainda, né? Muitas pessoas trabalhando, o carpete ainda não foi colocado. Hoje aqui nesse comitê de imprensa que montaram para a gente, estava faltando água,
né? E os preços não são nada modestos. Viu? Isso que eu ia comentar, Neila. Hoje o almoço vai ser mais simples, viu, do que dos outros dias, porque, assim, a gente varia. Tem coxinha saindo a R$30, uma lata de refrigerante ou uma água, se eu quiser tomar, R$25. O almoço está numa faixa entre R$60 e R$70. Esses são os valores trabalhados. O Igor falou do carpete. Eu estava vindo aqui montar o meu equipamento e eu tropecei, quase que eu caí aqui, porque tem algumas partes que ainda estão desniveladas, né? Tem umas mais altas e outras mais baixas, mas falaram que vai funcionar. O nosso colega, o Augusto Tenório, ele também deu uma volta aqui no começo da manhã e ele disse que tinha banheiro sem água, estava sem energia até poucas horas atrás, então o almoço também deve atrasar. Essa foi a justificativa. O cafezinho aqui da sala de imprensa é verdade. Não estava com energia, não estavam esquentando, né, comida salgada, mas agora já voltou. Essa é a justificativa, então o almoço vai atrasar um pouquinho, mas assim, mais salgado mesmo é o preço, né, Igor? Sem dúvida é engraçado, porque a gente até deu uma matéria hoje na coluna, falando que a licitação que permitiu que esses restaurantes trabalhassem aqui pedia que os preços fossem moderados, levando em conta a diversidade da COP30, mas parece que não é, porque eu fui ali numa lanchonete, por exemplo, que tem aqui uma famosa rede de lanchonete, o combo mais barato que tem lá é de R$35 e é um sanduíche de frango. Então, e a água que tá 25. Vai ver a diversidade de dólar. Não tá nada barato. E teve também o discurso do presidente Lula, que eu acredito que vocês já falaram. O presidente usou o discurso dele para mandar ali alguns recados, né, para extrema-direita, né? Ele disse que para avançar na questão do clima é preciso superar 2 descompassos, assim ele usou, né? O primeiro deles, segundo Lula, é a desconexão entre os salões diplomáticos e o mundo real. E o segundo descompasso que Lula disse que é preciso superar é o descasamento entre o contexto político e a urgência climática, e foi aí que ele fez ali mandou uma indireta, né? Ele disse que forças extremistas fabricam inverdades para obter ganhos eleitorais e aprisionar gerações futuras ali também numa indireta ali para a extrema-direita. Inclusive, a gente tem esse trechinho da fala do presidente e nós vamos acompanhar agora. Para avançar, terá preciso superar 2 descompassos. O primeiro é a desconexão entre os salões diplomáticos e o mundo real. As pessoas podem não entender o que são emissões ou toneladas métricas de carbono, mas sentem a poluição. Podem não compreender o que são sumidouros de carbono ou reguladores climáticos, mas reconhecem o valor das florestas e dos oceanos. Podem não ser versadas em financiamento concessional ou misto, mas sabem que nada se faz sem recurso. Podem não assimilar o significado de um aumento de 1,5 graus na temperatura global, mas sofrem com secas, enchentes e furacões. O combate à mudança do clima deve estar no centro das decisões de cada governo, de cada empresa e de cada pessoa. O conceito de mutirão, que traduz um esforço coletivo em torno de um objetivo comum, é o espírito que vai animar Belém. A participação da sociedade civil e o engajamento de governos nacionais, subnacionais, será crucial. Seremos inspirados pelos povos indígenas e pelas comunidades tradicionais, para quem a sustentabilidade sempre foi sinônimo de viver. Superação das desigualdades. O segundo descompasso é o descasamento entre o contexto geopolítico e a urgência climática. Forças extremistas fabricam inverdades para obter ganhos eleitorais e aprisionar as gerações futuras a um modelo ultrapassado que perpetua disparidades sociais e econômicas e degradação ambiental. Rivalidades estratégicas e conflitos armados desviam a atenção dos recursos que deveriam ser canalizados para o enfrentamento do aquecimento global. Meus amigos e minhas amigas, enquanto isso,
A janela de oportunidades que tem para agir está se fechando rapidamente. E o presidente, viu, Neila, essa parte desse discurso aí que o presidente está falando, ele leu com aquela ajuda daqueles teleprompters, que é aquele mesmo que as autoridades usam lá na ONU, que até o Trump reclamou, um teleprompter meio transparente. Mas no final da fala do Lula, ele improvisou, né? Não estava no discurso dele, ele improvisou e ele fez ali meio que um desagravo, pedindo, né, para a população, né, agradecer a disposição de um estado amazônico, como é o estado do Pará, receber a COP30. E foi aí que o Lula deu uma fala que foi considerada polêmica por algumas pessoas. Ele disse que muita gente não acreditava que era possível fazer a COP aqui na Amazônia, mas que o governo decidiu que a Amazônia para o mundo é como se fosse a Bíblia, né? Todo mundo sabe que existe e cada um interpreta da sua forma. Vamos ver esse trecho aí. Queria, meus amigos e minhas amigas, antes de terminar a minha fala, pedir a vocês que a gente tem que agradecer a disposição de fazer essa COP da Amazônia na Amazônia. Muita gente não acreditava que fôssemos possíveis trazer para o estado do Amazonas uma COP, porque as pessoas estão mais habituadas a desfilar por grandes cidades e nós resolvemos que a Amazônia para o mundo é como se fosse uma Bíblia. Todo mundo sabe que existe e interpreta cada um da sua forma. E nós queríamos que a pessoa viesse aqui para ver o que é a Amazônia, para ver o que é o povo da Amazônia, para ver o que é a natureza da Amazônia, para ver o que é a culinária da Amazônia. E eu quero terminar pedindo uma salva de palmas para todos os trabalhadores que ajudaram a construir em pouco tempo esse espaço que nós estamos ocupando e aqueles que vão nos receber e nos atender durante a COP. Um abraço e boa COP a todos vocês. Bom, o presidente Lula falou sobre a culinária da Amazônia. Vai ser um pouquinho complicado em todos esses dias vocês degustarem da culinária da Amazônia tal qual ela é. Talvez, espero que tenha um McDonald's aí perto de vocês ou qualquer rede de fast food mais perto para que possa ajudá-los. Queria dizer que Marília está belíssima, tá com uma deusa grega e Gogadelha hoje está de terno, né? Devem estar no ar-condicionado porque 33, 34 graus não é para qualquer um. Nada, né? Aqui tem ar-condicionado, aqueles espaços aqui, ó, em cima que a gente está mostrando, ó, dá para ver ali, são ar-condicionados. Aqui é uma tenda, né? Mas tem esses ar-condicionados, então tá bem frio. É um choque térmico aqui direto, né? A gente sai do calor, entra no frio, enfim. Neila, bem quente mesmo, viu? Hoje continua aqui, né? Nós temos essas reuniões bilaterais ainda, elas vão continuar ao longo desse dia. Amanhã também nós temos. Amanhã aqui no Contexto vamos ter a participação de Augusto Tenório também, que vai trazer entrevista pra gente, para poder entregar a todos os nossos telespectadores. E a gente se vê amanhã, Neila. Esperando que vocês pudessem comer o tacacá, o tucupi, o pirarucu. Tô esquecendo de vários pratos, mas açaí, tem vários, enfim. Espero que vocês consigam comer. É só tomar um tacacá. Dançar, curtir. É só lembrar da música da Joelma, né? Ficar de boa. A gente só não pode fazer isso, dançar, curtir nem ficar de boa, que a gente está trabalhando. Inclusive, Neila, a gente ficou olhando aqui, que deu uma certa movimentação e a gente... Líderes, as autoridades passando. Né? Então, começaram a passar aqui, a gente se encontra amanhã, mas qualquer novidade a gente ainda volta no Contexto. Por Neila. favor, qualquer coisa é só gritar. Obrigada, meninos. Obrigada pela participação de vocês. Deixa eu vir para cá.